2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. A extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isso, porque nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Amados, por favor, queiram assentar-se. Antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria de fazer uma pequena introdução. Hoje em dia a gente vê assim, muito falando, fala assim, culto de vitória, dia da vitória, né? Vemos um povo que inconformado com as coisas e sempre querendo vitória. Até certo ponto eu não acho que não é importante, né, irmãos, que a gente observe a nossa vida e se algumas coisas não correndo bem, a gente procurar buscar resolver isso, é muito natural. Mas o que acontece também é que eu vejo, às vezes, pessoas que os anos passam e vivem, às vezes, com problemas que às vezes não deveriam ter. Ou seja, colecionam, às vezes, derrotas que não deveriam colecionar. E existem muitos dos problemas pelos quais nós podemos passar por derrotas, ou por problemas, podemos passar por problemas por provação, do qual ninguém está livre. Este evangelho de triunfalismo, de que agora é só a vitória, não procede. Podemos passar por problemas, por escolhas erradas, mas podemos passar por problemas justamente sobre o assunto que eu vou falar hoje. E o tema dessa noite é submissão. Bem, verdade é que já preguei essa mensagem outro dia, mas hoje eu gostaria de pregar ela um pouco mais completa. Estava um pouco corrido, devido às correrias naturais, e Deus sabe por que Ele colocou no meu coração falar sobre submissão. Aqui no texto que nós lemos, nós observamos que está falando dos últimos dias. O texto fala que nos últimos dias seriam tempos trabalhosos. E eu vejo que hoje é um tempo muito trabalhoso mesmo. Principalmente quando você quer fazer as coisas certas. Hoje nós vivemos um tempo que é muito mais difícil ser um bom policial, ser um bom médico, ser um bom advogado e ser um bom pastor. É mais difícil, deveria ser ao contrário, né? Mas não, é tempos trabalhosos, e é o que Paulo fala para Timóteo. E nós vemos aqui uma classe de pessoas que existiriam. Homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, e vai dizendo, sem afeto natural, cruéis, obstinados, orgulhosos. E existe aqui uma coisa que é muito relevante nesse tipo de pessoa, que diz aqui, desobediente a pais e mães. Desobediência. Vivemos numa época da desobediência. Nunca as pessoas foram tão irreverentes, nunca as pessoas odiaram tanto obedecer. E o motivo pelo qual as coisas hoje são assim é justamente pelo modelo da família, que tudo que o inimigo lutou no mundo foi para degenerar a família tradicional, que é uma proteção para o filho, é a educação para o filho, é onde se forma homens e mulheres de valor, que aprendem o quê?
muitas coisas, mas entre elas ser obediente, a ser submisso. E submissão e obediência, elas andam paralelas, não existe submissão se não houver obediência. Então nós vemos que as crianças de antigamente eram muito mais obedientes que agora. No meu trabalho, às vezes, faço problemas sérios quando alguém chega, às vezes, com uma criança pequenininha e pergunta para o filho. A mãe pergunta para o filho se ele vai deixar o homem cortar o cabelo dele. Ou seja, as crianças já são acostumadas desde a sua tenra idade a serem desobedientes, irreverentes. Pais e mães que não colocam horário para nada para os filhos porque acham que não querem oprimir os filhos. Eles acham que vai fazer o filho mais feliz, o filho não ter que prestar nenhuma obediência. É esse o modelo da sociedade de hoje. E isso foi produzido de uma maneira ostensiva. Colocou-se na mente das mulheres que a mulher obedecer o marido é uma coisa feia. Mas o livro de Pedro fala para quê? Mulheres, sede obediente aos vossos maridos. Então, é um momento complicado, porque eles disseram que era feio a mulher obedecer ao marido, mas não era feio obedecer o patrão. Então, as mulheres achavam difícil obedecer o pai dos seus filhos, mas normal, às vezes, ser oprimido por um patrão. Põe uma linha nisso. Claro que é a mesma palavra que diz para as mulheres serem obedientes ao seu marido, como Sara obedecia a Abraão e lhe chamava de Senhor. O mesmo texto fala para os maridos: amai as vossas mulheres, dando honra como vaso mais fraco. Mas eu não posso criar um princípio, eu não posso quebrar um princípio por causa de um problema. E Deus trabalha com princípios. E um dos princípios que o reino de Deus trabalha é a obediência, submissão. E este princípio, ele está presente em tudo, na natureza, no reino animal. Existe um líder que lidera as abelhas, as formigas. No trânsito, existe alguém comandando o trânsito. E se quem estiver passando não for submisso, obediente, aquilo que quem está controlando o trânsito está dizendo, vai haver um problema. Mesmo que às vezes quem está controlando o trânsito é um soldado e quem está passando ali é um juiz, entende? Observe um coral, todos obedecem, são submissos à batuta, aos movimentos do maestro. Não existe nada de humilhante em ser submisso e obediente, não. Mas a sociedade de hoje, ela está sendo criada de uma forma tão soberba, tão amante de si mesmo, tão presunçosos, que não querem obedecer. Acha feio obedecer. E às vezes, os problemas pelos quais as pessoas vivem é simplesmente porque eles não obedecem. Não obedecem. E às vezes acham que o problema deles é muita coisa. E trazendo para a vida secular, se nós não obedecemos a lei de um país, o que acontece conosco? Um problemaço. Isso acabou entrando no reino. Hoje nós vemos uma igreja que as pessoas não são mais submissas, a menos que seja pela idolatria. Se os pastores conseguirem serem idolatrados por um rebanho, aí é obediência. Só que essa obediência não é submissão, isso é idolatria. Aí não. E fazem coisas horríveis, obedecendo a pastores. Mas quando se fala de obediência bíblica, hoje em dia é difícil. Observe, porém, que a Bíblia diz que Jesus Cristo, na 2 de Coríntios, capítulo 5,
Para se ter uma noção como a obediência é importante, a Bíblia diz assim, olha, 2 Coríntios capítulo 5, perdão, abra em Hebreus, o capítulo 5, versículo 8. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Aqui mostra que o próprio Jesus, quando veio à terra, aprendeu a obediência. Como que aprendeu a obediência? Simples, porque sendo Deus lá no céu, ele só mandava, sendo Deus. Só que aqui na terra, ele lidou com isso, como ser humano, porque ele era 100% Deus e 100% homem. Agora, ainda em Hebreus, no capítulo 13, o versículo 17 diz assim: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Eu sei, amados, que pode até parecer que eu esteja legislando em causa própria, mas o problema é que há um problema enorme na vida de pessoas de hoje em dia, e que acham que o problema dela é uma coisa, e o problema é simplesmente uma coisa: insubmissão e falta de obediência. E as pessoas ficam procurando onde está o problema, quando o problema é simples: falta de submissão. Hoje nós vemos uma igreja de pessoas que não precisam de pastor, e não tem um pastor. Ela come um pouquinho na igreja dela, um pouquinho lá, um pouquinho lá, um pouquinho lá. Elas são autodidatas. Pergunta: estão bem? Não, não estão bem. Se desse certo, se estivessem bem, seria errado, mas não estão bem. Por isso que eu estou falando. E não importa que possa parecer que eu esteja legislando em causa própria, mas é a palavra que eu estou falando para vocês. Eu não estou dizendo... essa é uma pregação que menos eu gostaria de pregar, por ser uma coisa que me envolve. Mas é um fato que estão acontecendo muita derrota hoje em dia, por pessoas que estão igual... Hoje em dia nós estamos passando um tempo de crente obeso. Já viu aquela criança obesa que não tem... aquela criança os pais são separados, né? Aí ela, um tempo ela é criada na casa do pai, depois na casa da mãe, depois na casa da avó, e vai para a casa da avó, a avó entope de comida porque ama, vai para a casa da mãe, a mãe com trauma de consciência porque separou do marido, porque entope de comida, e a criança não tem regra, então obeso, come demais, obesidade espiritual, pessoas que tem um monte de pastor e não tem nenhum, não tem submissão a um pastorado, a uma igreja, se acham autossuficientes, mas não são felizes, mas não conseguem vitória. Então, observe bem, como eu separei alguns versículos, como a Bíblia fala de obediência, já falamos aqui, sobre obedecer os pastores, sujeitai-vos a ele. Observe aqui, abra por favor Romanos 16, 9. Romanos 16, 9. Romanos 16, 19 diz assim, ó: quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Aqui Paulo está dizendo que, falando para a igreja de Roma, a obediência dele é conhecida de todos. Agora observa 2 Coríntios capítulo 7, versículos 15. E o Senhor entrave afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos e de como o recebeste com temor e tremor. Olha, Paulo falando à igreja de Coríntios sobre a obediência. Agora, observe a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Purificando as vossas almas na obediência à verdade. Então não há nada de problema em ser obediente e submisso. Há pessoas que não conseguem ser felizes porque não param o emprego. E qual o problema que não fica em emprego?
tem dificuldade de obedecer um chefe no trabalho. Se o chefe for de uma idade menor que ele, então aí já era. Mas muitos nem por isso não conseguem ser submissos. Foram criados, e isso, amado, tem acontecido no meio do povo de Deus. Crentes derrotados, porque não entendem a importância de ter submissão a um pastor. Qual a igreja que Deus te colocou? Essa igreja? Não importa a igreja que você estiver, você tem que ser submisso ao teu pastor. Eu não vou falar de submissão dele mandar na tua vida. Não, não é isso que acontece em alguns lugares por aí. Não é disso. Submissão na palavra. Então, às vezes, nós vemos pessoas sendo derrotadas por quê? Você fala, ó, irmão, faz assim, faz assim. As pessoas não fazem. Eu acho que elas pensam, você não me manda? Mas, amados, o reino de Deus só funciona se houver o quê? Comandos. Por exemplo, se aqui na IBC de Campo Grande, eu não for submisso ao pastor Alan, se eu, como se diz, ignorar o PA, a igreja não vai andar bem aqui, entende? Não vai andar bem. Se eu não seguir as instruções de todo aquele colegiado de pastores, que nos reunimos todas as segundas-feiras, e eu ser submisso, nós não vamos ser abençoados. Eu não vou ser abençoado e a igreja também não. Não há nenhuma humilhação em eu ser submisso ao PA. É coisa normal. E quando a gente começa a achar, eu já perdi a conta de pastores que eu conheci, irmãos, e conto isso com tristeza. Estavam indo muito bem até um dia que ele cismou. A igreja cresceu, saber? Vou me desligar da sede. Eu creio que você já viu essa história por aí, eu tenho certeza que você já viu. Tudo ia bem. O dia que ele se desligou da igreja mãe e achou que podia caminhar sozinho, o barco afundou. Se eu pensar em não ser submisso ao pastor Alan, ao ministério de São Gonçalo, a IBC, eu não vou ser derrotado, eu já estou derrotado. Então, não há problema nisso. Só que há pessoas que não entenderam a importância disso. E tem mais, eu me sinto protegido. Então, o que eu faço? Eu não perco uma reunião de pastores. Até hoje eu não perdi nenhuma. Por quê? Ele falou que é importante, porque eu não me sinto depreciado, eu me sinto protegido. Mas por que também? Nenhuma igreja vai bem se não houver unidade de espírito. Paulo diz, quero que digais todo uma... Como é que nós vamos falar uma mesma coisa se nas segundas-feiras eu não estou na reunião de pastores? E eu não me sinto, como é que eu vou dizer a palavra? Oprimido, não seria essa palavra? Eu não perco a reunião, não é para agradar o pastor Alan, é porque eu dependo dela. É diferente, porque eu entendo esse princípio. E a pergunta é, será que você entendeu a importância de ser submisso espiritualmente? Observe que Timóteo era submisso a Paulo. Elias era submisso a Eliseu, era submisso a Elias. Josué a Moisés. E hoje há um tipo de crentes que não querem. Crente freelancer. Eles são autossuficientes, mas ao mesmo tempo derrotados, porque não entendem a importância. Ah, mas eu tenho que ser submisso a Deus. Sim, irmãos. Mas Deus vai usar o quê para te dar comandos, para te dar instrução? Um animal? Vai usar um ser humano, o teu pastor. Então nós vivemos num momento grave e de pessoas procurando aonde está o problema, alguns até pensando, eu acho que fizeram uma macumba para mim. Macumba não pega em crente. Ou coisa semelhante. Quando que o problema é porque ele não aprendeu a ser submisso. Às vezes eu vejo irmãos, não percam a escola dominical, não percam o discipulado. É a mesma coisa que falar nada. Aí você olha para a vida da pessoa, não anda desse jeito. Irmão, faça assim. Não fazem. E isso está acontecendo de maneira grandiosa no reino. E não entende o porquê que as coisas não andam. Porque decidiram que podem
caminhar sozinhos, quando seria ao contrário. E o interessante é que quando se fala de submissão, observe, por exemplo, ainda em Pedro, ainda no capítulo 5, se você não fechou, é a 1 de Pedro, capítulo 5. Veja o que diz também, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Semelhantemente vós, mancebos, sede sujeito aos anciãos. Hoje nós vemos mancebos que não ouvem mais as pessoas mais idosas, que têm mais experiência para contar, não aceitam. Não aceitam. Filhos que o pai vai falar sobre política com o filho, tendo muito mais conhecimento de causa, os filhos não aceitam. Filhos que o pai vai falar sobre saúde com eles, sobre vida, não aceitam. Agora observe, continuando agora. E sede todos sujeitos uns aos outros, revestidos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Temos que ser sujeitos uns aos outros também. Outro dia, nosso amado Mateus Trindade falou algo comigo, e eu vi que ele estava com a razão, e procurei consertar. Olha como é que foi bom que ele falou. E se eu não ouvisse o pastor Mateus? E o mais interessante, depois que o pastor Mateus falou, carinhosamente me deu uma puxadinha de orelha, e eu fiquei feliz, e peço a ele que sempre que vê alguma coisa para me ajudar, que ele fale. O pastor Alan me manda uma mensagem falando a mesma coisa que ele falou, sem saber. Ser sujeito um ao outro, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Hoje nós vivemos um momento que as pessoas brigam para ter razão em temas de teologia, só para não se sentirem diminuídos. Pessoas orgulhosas, amantes de si mesmo, presunçosas e derrotadas. O ponto que me leva a falar do tema é porque a gente que cuida de gente há anos, irmãos, eu perdi a conta de crentes derrotados, todos por uma coisa simples: falta de submissão. Pessoas que nem prestam atenção na Bíblia. Quantos foram derrotados pela insubmissão? Não pararam para pensar? O diabo, quando ele é expulso do céu, foi por quê, irmão? Ele matou? Ele adulterou? Ele roubou? Não. Ele foi insubmisso a Deus, ele queria ser mais do que Deus. O rei Uzias, quando ele fica leproso, até a sua morte. Uzias foi leproso até a sua morte. Ele adulterou? Não. Procura a história de Uzias, para você ver. Uzias roubou? Também não. Simplesmente, sendo ele um rei, ele não quis submeter a autoridade política dos sacerdotes e cismou de oferecer o incensário em submissão. Os sacerdotes ainda falaram para ele: ó, isso não, Uzias, isso não te compete. Ele não quis ouvir. Quantas pessoas estão ficando leprosas porque são insubmissas? Por isso que eu estou falando do tema. Irmãos, eu não consigo me imaginar. Se você me perguntasse, eu sei que isso não acontece. Você queria ser pastor da IBC sem ter o pastor Alan, sem ter os pastores? Que eu falava, não consigo me enxergar assim. Não quero fazer nada aqui, e nunca vou fazer nada aqui que não seja algo que seja aprovado pelo ministério. Eu nunca vou fazer nada que eu não peça opinião. É assim que funciona. E as pessoas não percebem o quanto é bom você ter alguém para te dirigir, para orar contigo. E sim, irmãos, ser submissa a uma autoridade. Observe, por exemplo, Nabucodonosor. A Bíblia fala que ele comeu capim por 7 anos, que nem um boi. As unhas cresceram, o pelo cresceu, e ele ficou amarrado no poste que nem um animal, irmão. Já parou para pensar? No sol e na chuva? O que Nabucodonosor fez? Ele adulterou? Não. Ele foi soberbo. Ele chega no alpendre do palácio e diz: eis aí o meu palácio que eu construí pela força do meu poder, ou seja, pela minha capacidade. Pessoas não pararam para imaginar isso, irmãos. O perigo da soberba, da insubmissão. E às vezes ficam procurando
Aonde está o problema? Porque ela não aprendeu, irmão. Amados, às vezes é entender onde Deus me colocou. É na IBC? Então, vamos ser submissos. Ou então, vamos sair fora se não acreditamos. Eu só estou na IBC porque eu acredito no ministério, acredito na liderança, porque é uma liderança bíblica, e eu estou. E faço questão de ser submisso. Não por achar que eu sou nobre por fazer isso. Acho que isso é uma coisa normal. Não porque eu seja obrigado a fazer isso. É porque eu sei que eu não vou vencer, irmãos. Eu perdi a coisa. Eu me lembro logo assim que eu comecei a pastorear. A Karina era pequenininha. Havia uma irmã que ela já tinha perdido o marido por insubmissão. O marido não era crente. E ela mesmo contou que ela saía para fazer a obra, chegava 2 horas da manhã em casa, fazendo a obra de Deus. O marido não era crente. Chegou uma hora que o marido pegou e largou ela. E aí eu falei, meu Deus, eu vou comer. Quando eu vou entrar nessa, eu comecei a começar a comer o mingau pelas beiradas. Aí um dia ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu gosto de fazer trabalho nos hospitais. Ah, que legal, irmã. Quando a irmã for fazer trabalho nos hospitais, a irmã me avisa para a gente orar, para Deus abençoar a irmã. É bom, né? Mesma coisa que não fala nada. Aí quando chegou na segunda-feira, era o culto da palavra, né? Aí chegou a filha dela, eu perguntei: e aí, minha filha? Cadê sua mãe? Minha mãe foi fazer trabalho lá no hospital. E aí? Tudo bem? Não. Ela voltou urinando sangue. Tentamos continuar cuidando. Resultado, irmão, simplesmente essa irmã desapareceu. A família nunca mais encontrou. Uns disseram que viram ela morando, virou morador de rua, desapareceu. E casos e mais casos, eu perdi, acho que eu ficaria até meia-noite contando casos de pessoas que iam bem, até o dia que falou: não, peraí, eu sou o cara, eu não preciso de ter alguém acima de mim, não, eu já sei caminhar com as minhas próprias pernas, e meteu bronca. Um amigão meu. E o mais interessante, irmãos, que quando isso acontece, o diabo facilita. Eu lembro que eu tinha um amigo que ele ia bem, até o dia que ele achou que ele não precisava de ser submisso à matriz. Cortou o vínculo. Aí você me pergunta: a igreja cresceu? Cresceu. A igreja que era numa casa comum, virou um prédio de 4 pavimentos. Até escola tinha na igreja. Oh, que legal! Irmãos, o fato às vezes das coisas darem certo por hora, não quer dizer que Deus está aprovando. O diabo facilita quando a gente está errado. Resultado do final, ele infartou dentro da igreja e morreu. Com 47 anos. Os filhos ficaram sem pais. E aí? Adiantou? Ele ficou tão soberbo quando ele descobriu que agora ele não devia continência para mais ninguém, começou a espancar tudo quanto era gente da igreja. E havia contas a pagar, e não conseguia se pagar mais as contas, e no final das contas, ele acabou infartando, preocupado com as contas da igreja. E N casos, irmãos. Agora, o mais triste disso tudo, que muitas pessoas não querem confiar no pastor. Mas por quê? O pastor, eu prefiro confiar naquele outro pastor que tem 5.000 seguidores, milhões de seguidores. Não, meu pastor nunca me falou qual é como é que se fala? A graduação teológica dele, mas por isso você acha que ele não tem teologia? Ou ele nunca falou para você que não tem? As pessoas gostam de pastores que ficam dizendo: olha, eu sou formado nisso, eu sou formado naquilo. Eles gostam daqueles pastores que vão para a internet dizendo: porque eu viajei para lá, eu viajei. E quando eu estava na Califórnia pregando, ele prega na Califórnia. Eles gostam disso. De homens que inflam, que falam: porque quando eu fui em tal lugar, eu orei e o demônio saiu, eu orei e fui curado. Eles gostam de pessoas assim, que começam a rogar para si uma espiritualidade. Agora, o interessante, quando vão ao médico, são atendidas por um médico que nunca viram na sua vida e confiam no médico que nunca viu.
não conseguem se submeter a um pastor que ele convive com ele, conhece a família dele, a índole dele, mas consegue se submeter ao médico que ele nunca viu. E às vezes o médico é falso. Vira e mexe, aparece no noticiário, né? Um camarada que estava se passando por médico sem ser médico. Por que tem que ser assim? Pessoas assim. Pessoas que não conseguem confiar num pastor, que ela olha no olho dele, que ele olha no olho dele, que visita a casa, que sofre com ela, mas está com um problema, vai um advogado que ela nunca viu e coloca a causa na mão do advogado que nunca viu na vida. E às vezes o advogado ainda rouba ela, não cuida dela como deveria cuidar. Por que as pessoas são assim? Um dos motivos é aquele princípio, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Como é difícil amar o próximo, né? As pessoas amam quem está longe porque não conhece. Mas não consegue amar quem está próximo porque, não, aquele próximo tem aquele defeito. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de amar quem está próximo? Aí outro dia eu vi um post na internet assim: eu amo demais aquele pastor da internet. Aí ele falou assim: você ama demais ele porque ele não te conhece. As pessoas são assim, irmãos. Tem uma facilidade danada de amar quem está longe, quem não conhece ela. E não consegue amar quem está próximo, quem sofre por ela. O único obedecer aos vossos pastores, que velam por vossa alma, que vão te dar conta dela, que eles não façam isso gemendo, porque isso não vai ser útil. Por que algumas pessoas fazem obras gemendo? Porque ele instruir a pessoa e vê a pessoa sofrendo, simplesmente porque não consegue obedecer uma liderança, porque não consegue se submeter a uma liderança, se acham extremamente em submissão. Nenhum reino evolui, ninguém cresce na vida sem entender esse princípio. Por que hoje nós vemos filhos derrotados? Filhos que não obedecem aos pais, não aceitam o conselho dos mais velhos. E hoje é a mesma coisa, estamos no tempo igual. Isso entrou dentro da igreja. E talvez pessoas estão procurando motivo porque elas não evoluem. É porque elas não perceberam que Deus colocou no caminho dela pessoas para serem suas mentoras, para abençoar elas, e elas não entendem o valor de submeter aquilo, o valor de obedecer. Como é difícil. Parece que obedecer para alguém é igual tomar aquele remédio de verme que quem tomava quando era criança, né? Quando minha mãe vinha com remédio de verme, eu já queria correr. O irmão Ricardo deve lembrar daquele remédio de verme, né, irmão Ricardo? Meu Deus do céu. Tem gente que obedecer para isso assim, é igual remédio de verme. Óleo de rícino, tinha um tal de Contrelmin. As pessoas não querem obedecer, acham feio, e às vezes nem percebem que pessoas se submetem a entrar no ônibus, numa van, que o cara está dirigindo aquela van que ele nunca viu na vida dele, mas não consegue se submeter a um pastor que ela olha no olho dele, conhece a família dele, conhece a vida dele, que já ajudou as pessoas. Irmãos, essa irmã que eu te contei essa história, que já não está mais nessa terra, que são muitos anos, foi praticamente 20 anos atrás, irmãos, eu cuidei dela como cuida de uma família. Eu fiz por ela igual fizeram comigo, eu coloquei dentro da minha casa para cuidar. Pessoas que não conseguem perceber que estão sendo amadas. Nós estamos num tempo de pessoas presunçosas, irmãos. Tem pessoa que é tão arrogante, tão presunçoso, que se você dá uma carona para ele, em vez de ficar feliz, puxa, ai, como aquele irmão me ama, me deu uma carona. Não! Ele se sente humilhado, porque ele está recebendo uma carona. Ai, puxa, que irmão amável, né? Me deu uma carona. Não! Irmãos, já vi pessoas, irmãos, irmão, eu vou passar para te dar uma carona, o irmão vai passar para te dar uma carona.
Não, carona não. Eu não gosto de incomodar as pessoas. Incomodar nada, irmão, é soberbo. Se sente humilhado por receber uma carona do irmão. É esse povo de hoje em dia, irmão. As pessoas estão assim, soberbas, presunçosas. Até quando estão sendo amadas, não conseguem perceber. Desse jeito. Pessoas que não conseguem entender o que é um reino. O reino de Deus, ele não evolui se não houver unidade de espírito. Mas não tem como haver unidade de espírito se junto não vier a palavra submissão, que está fundamentada em quê? Na obediência. Na obediência. Eu já perdi a conta de ver jovens que morreram. Morreram, irmãos, porque não obedeceram aos pais. O pai fala, não faça isso, não vai por ali. Não casa com essa pessoa, e não obedeceram. E hoje nós vemos pessoas no reino de Deus colecionando derrotas, simplesmente porque não conseguem ser submissas. São um produto de uma sociedade irreverente. Quando as pessoas olham para os anos 70, falam, olha, como eles eram irreverentes, a explosão do rock and roll, da jovem guarda, homens cabeludos e barbudos. Eles não viram o que é agora. Eles não viram o que é agora. A irreverência que é hoje, ao nível que chegou. Na minha época, minha mãe só olhava para mim. Não precisava nem de falar, irmão. Só de olhar eu já tremia. Hoje em dia os filhos xingam os pais, chamam o pai de burro, e os pais ficam rindo para a cara do filho. Isso está passando por... Só que a igreja, irmão, nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Nós não podemos nos degenerar. O mundo não é modelo para nós, o mundo não é parâmetro para nós. Só que está acontecendo isso. Pessoas que acham que tem que ser assim, porque todo mundo é assim. Outro dia eu fui perguntar a um irmão sobre algo que está acontecendo aqui. Mas no mundo também faz assim. Mas, irmão, o mundo não é parâmetro para nós, ou é? Então, amados, que hoje nós possamos avaliar isso e prestar atenção nisso, e valorizar o reino de Deus e entender a importância de ser submisso à lei do país, ser submisso aos nossos pastores, aos pais e também uns aos outros, irmãos. Está aqui, ó. Sede submisso uns aos outros. Observe, às vezes Deus está usando o irmão para falar contigo para teu bem, porque senão as coisas não andam. E também submissão à vontade de Deus. Eu sou de um tempo que as pessoas eram tão submissas a Deus, irmãos, se iam fazer compra, oravam antes de ir. Era coisa... Naquela época não tinha supermercados em todos os lugares. Por exemplo, quem morava aqui só ia no supermercado se fosse no centro de Campo Grande. Aí antes de ir, oravam para fazer compra. Vou comprar, ora. Hoje em dia as pessoas estão assim, vão mudar de igreja, vão mudar de... Oravam, hoje as pessoas estão fazendo assim, Deus mandou. Nem oraram, não tiveram certeza, irmãos. Estão dando passos assim, sem consultar o Senhor. Pessoas que fazem, tipo, igual o caso de Noemi e Ruth, né? A coisa estava ruim lá, aí Ruth vai embora, não é isso? Noemi sai de Moabe, e sai de Belém e vai para Moabe, porque as coisas estavam ruins em Belém. No final das contas, voltou pior do que foi, e lá em Belém que ela foi abençoada. Ser submissa, irmãos, é entender que às vezes obedecer a Deus não compreende só estar dando tudo certo onde nós estamos, ou tudo certo para a gente, né? Às vezes, para nós, as coisas estão erradas, mas para Deus está certinho. Sim. Às vezes Deus está fazendo passar por uma situação para tratar a gente. E há pessoas tão insubmissas que fogem do problema, fogem de situações
Porque não querem ser submissas a Deus, não oram primeiro. Eu costumo dizer, irmãos, se você tiver dúvida ao tomar qualquer decisão, fique em ponto neutro, até Deus te dar uma direção. É melhor você demorar a tomar decisões, do que você tomar decisões para fugir de algo, para fugir de uma situação, e depois lá na frente você olhar, puxa vida, e agora? E há situações que não tem mais volta, não tem mais volta. Então, amados, submissão, que possamos entender, submissão, obediência, sujeição, são as marcas do homem e da mulher de Deus. Observe que a palavra fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quem sabe, os problemas que você anda passando, é simplesmente porque você não se submete a Deus. Aí você fala, não, mas eu sou submisso a Deus. Mas você é submisso ao teu pastor? Você é submisso às pessoas que Deus tem colocado no teu caminho? Às vezes Deus tem usado pessoas para falar com você, e você não ouve a voz de Deus. Ser submisso à voz de Deus é entender que às vezes Ele fala aquilo que nós não queremos ouvir, mas é o que está na palavra. Vamos orar? Bondoso Deus e eterno Pai, eu te louvo, ó Deus, pelo teu corpo, pela tua igreja, Senhor. Pai, dá-nos graça para que sejamos humildes, ó Pai, submissos, ó Deus, que venhamos entender que o teu reino, ó Pai, só cresce onde há harmonia, unidade de espírito, meu Senhor, e submissão. Ó Deus, tira de nós a arrogância, a prepotência, a altivez de espírito. Ó Senhor, dá-nos graça, ó Deus, para que possamos verdadeiramente, meu Senhor, sermos, ó Pai, submissos, obedientes à tua voz, mesmo, ó Deus, quando obedecer a Ti não seja a coisa que nós queremos fazer, não seja muito agradável para nós. Ó Pai, obrigado por tudo que tens feito por nós. Obrigado, Deus, pela vida dos teus servos, ó Deus. Obrigado pela vida do pastor Alan, dos demais pastores, ó Deus, que tem sido uma bênção na nossa vida, que tem nos instruído, ó Pai. Ó Deus, que esse ministério continue, ó Pai, submisso uns aos outros, para que o teu reino avance e o teu nome seja glorificado. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.